Gratidão ao Senhor, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é a irmã Lena que vos fala. Estive ausente por um tempo das lives, por alguns motivos, mas estou aqui nesse tempo, pela graça e misericórdia do Senhor. Pude estar falando de Jesus da mesma forma para pessoas nas ruas, nas praças, e o importante é estar pregando o Evangelho. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor em Salmos 35, no versículo 14 a seguir. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Até aqui no versículo 18. A palavra do Senhor, ela nos fala que Davi, ele descrevia seu sofrimento, sua tristeza, sua angústia e pedia o castigo dos ímpios. Na verdade, aprendemos todos os dias que a maior lição de vida de Deus para nós ainda é a lei da semeadura. Porque ninguém pode plantar cacto e colher cereja. Essa é uma verdade. Davi estava aqui lamentando diante de Deus, rogando por justiça, rogando para que Deus julgasse a sua causa. Mas ele fala algo muito interessante. E eu, você, todos nós, que somos pequenos, somos falhos, muitas vezes cometemos um erro terrível, que é muitas vezes lamentar no lugar errado, para a pessoa errada, aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos sofrendo. Então colocamos a nossa vida nas mãos de alguém. Nos abrimos, falamos. Eu não estou dizendo com isso que não temos amigos sinceros, porque Deus sempre prepara alguém sincero. Deus sempre coloca alguém sincero nos caminhos, alguém que vai nos ouvir, alguém que é amigo de verdade. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Mas nós temos que ter cuidado, vigilância, com a quem estamos falando as nossas lamentações, nossos problemas, nossas angústias. Devemos ter muita vigilância com quem nos abrimos. Porque primeiramente, se temos que nos abrir com o Senhor. Dobrar os joelhos e falar com o Senhor. É importante sabermos que às vezes lamentamos com pessoas que não estão nem aí para o nosso lamento. Que nos escuta, que nos olha, que fala, coitadinho, ou que não fala nada, ou que até dá um conselho. E eu falo uma coisa muito certa. A vida me ensinou, pela misericórdia do Senhor, que o conselho do invejoso é sempre para jogar no buraco. Nunca para levantar você, eu, a pessoa que está pedindo conselho. Ou que está simplesmente se abrindo, mas ele vai lá e faz assim, que vai dar certo. E não é. Às vezes você está tão cheio de sofrimento que não consegue enxergar que aquele conselho é um conselho para te jogar mais ainda no buraco. E com Deus não é assim. Davi, ele tinha um amigo muito sincero, o filho de Saul. Era amigo ao ponto de, desobedecendo o pai, salvar a vida dele. Nós temos amigos sinceros. Nós temos que orar ao Senhor para saber quem são. Quem é sincero, Senhor, comigo? Quem é verdadeiro? Porque o Senhor, ele acaba tirando aqueles que não são verdadeiros e às vezes nós sofremos com isso e não entendemos. Porque fulano foi embora, porque fulano saiu da minha vida, porque fulano não atende mais, não telefona, não manda mensagem. Mas não é perda, é livramento. E às vezes nós não entendemos, sofremos porque amamos essa pessoa, mas descobrimos com a palavra de Deus
que muitas vezes estamos portando com pessoas que vai ver a gente lamentando, encurvado, triste, sofrendo, e ele vai rir depois, ele vai contar para outro, e eles vão fazer aquela rodinha de escarnecedores e vão rir do nosso sofrimento, e vão zombar e vão desejar que a gente caia mesmo. Porque aquele que é firmado, sincero na presença do Senhor, ele é perseguido, ele é humilhado, ele é tratado com falsidade, ele é caluniado. E o que eu estou falando aqui, irmãos, eu não caí de paraquedas na presença do Senhor, não. Eu estou há tantos anos na presença do Senhor e eu tive momentos que eu saí da presença do Senhor e eu sofri muito nessa saída, mas também houve problemas que eu tive que ficar escondida na caverna esperando a hora que o Senhor falou, sai daí, sai dessa caverna, venha. No momento que eu tentei fugir do Senhor, Ele me pegou. Ele usou diversas formas de me trazer de volta. Eu tive um AVC, eu tive muitos problemas, eu tive que entender que o chamado do Senhor é assim, que eu não ia conseguir fugir de forma alguma. Eu tentei, eu sou sincera em dizer, eu tentei fugir. Um pouco por vaidade, quando eu era mais nova, não tinha experiência. Outro tanto porque não aguentava o tamanho do peso da luta. E hoje eu estou aqui. Eu passei por tantas coisas. Eu orei 7 anos para Deus me dar uma filha. Pedindo ao Senhor me dar um filho. E quando a filha nasceu, a alegria foi maravilhosa. Por volta de 4 a 5 meses, a minha filha morreu. Eu senti a dor da perda de uma criancinha pequenininha ali. E o médico falando, é só assinar o óbito, não tem mais jeito. Nessa época eu estava na presença do Senhor e eu só lembrei do Senhor, mas eu não tinha força. Uma mãe não tem força para olhar um filho naquela situação. O médico assinando o óbito, falando não tem mais jeito, a enfermeira dá um remédio para a mãe, que a mãe está louca. Mas eu clamei ao Senhor. Eu falei, Espírito Santo, traz minha filhinha de volta, porque eu não tinha força para dizer mais nada. E eu continuei dizendo ali, uma sala lotada com um vidro enorme, as pessoas ali naquele vidro olhando, achando essa mulher tá doida, a filha tá morta e ela tá ali orando. E eu fiquei ali, orando. Minha filhinha pequenininha, um bebezinho, roxinha na maca, cheia de aparelhinhos, não respirava, não tinha batida de coração, não tinha pulso, não tinha nada. E o médico falou, agora é só assinar o óbito. Dá um remédio aí para a mãe, dá uma injeção nela. Eu falei, não. O Deus que ressuscitou Lázaro com 3 dias de morto pode trazer a minha filha de volta. E eu continuei ali, sendo olhada como uma louca, e eu só não tinha mais palavras, e eu dizia, Espírito Santo, traz minha filhinha de volta. E Ele trouxe. Glória a Deus. Eu vi o grande milagre ali. Hoje minha filha tem 20 anos, quase 21, para a glória de Deus. É perfeita? Não, é jovem. Como todo jovem tem imperfeições. Mas mãe tem que clamar. Mãe não pode entregar seu filho nas mãos das trevas. Mãe não pode deixar o filho lá e achar que está tudo bem, está tudo certo. Com o tempo Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa, mas se levante, mãe. Se levante, vó. Se levante, irmão. Se levante, igreja. Ore. Busque, clame. Porque lamentar o seu problema para alguém que não vai se importar ou que vai rir do seu problema, que vai fazer como diz essa palavra aqui em Salmo 35. Os abjetos se congregavam contra mim, se alegravam, portavam-me comigo como se fora meu irmão ou amigo, mas se alegravam com a minha diversidade. E quantos não estão se alegrando com a tua diversidade, você contando os seus conselhos para a pessoa errada? Você que fala, aquela minha amiga vai lá em casa conhecer a minha casa, vai conhecer o meu lar, vai conhecer a minha família, e coloca aquela amiga dentro de casa, mas não pergunta para o Senhor se é para pôr ela dentro da tua casa. E quando você menos espera, ela te trai, ela te rouba, ela arranca o teu lar, ela destrói o teu casamento, ela destrói o teu namoro, o teu noivado. Igreja, vamos despertar, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir para o Senhor discernimento. Quem é quem em nossas vidas? Quem é sincero, quem é irmão verdadeiro?
Quem é amigo de verdade? Porque o amigo maior que nós temos na vida é o Senhor Jesus, e muitas vezes nós não damos crédito àquilo que Ele fala. E estamos aí, nesse mundo cheio de tribulação, de traições, de invejas, de coisas erradas. Irmãos que também não vigiam, ficam ouvindo o conselho do amigo no trabalho. Porque faz assim, porque faz assim, porque faz assado. E depois o seu lar destruído e você sendo um perdedor na vida. Cai nas mãos de uma pessoa errada. Cai nas mãos de alguém que nunca fez nada por você. Tem uma esposa que é o ouro de Deus, que é um brilhante de Deus, que fica lá orando, clamando, não dá valor. Fica olhando se ela envelheceu, se ela engordou, se ela emagreceu. Mas quando você foi lá e fez um juramento diante do Senhor para estar com ela era tudo para você, porque deixou de ser. Porque a aparência, quem está olhando pela aparência, geralmente se dá muito mal. Cai em buracos terríveis. Olhe para Jesus. Olhe para aquilo que Deus colocou na tua mão. E peça conselhos para o Senhor. Não vai pedir conselhos de amigo que você nem sabe se vai te aconselhar direito, se vai rir pelas tuas costas, se vai te desejar mal depois. Quantos lares estão sendo destruídos por causa de uma falta de vigilância? De irmãos, de irmãs, de jovens que estão se destruindo porque houve o conselho daquele amiguinho. O mundo lá te oferecendo tanta coisa. E o que vem por aí? Coisas terríveis estão para vir no mundo. Coisas terríveis. Ouvimos profecias todos os dias, mas também Deus nos mostra. Para quem ora, para quem clama. Já recebi muita calúnia, muita afronta. Saí da presença do Senhor por um tempo sofrido, dobrado. Não adianta você falar, vou desistir porque eu não aguento a guerra, não aguento a luta. Sabe por quê? Porque eu já fiz isso. Eu sou a testemunha viva de que já fiz isso. Caí com AVC, caí com um monte de perdas, caí com sofrimento, com lutas que eu não podia suportar sozinha. E foi na dor que o Senhor falou, você vem. Mas também foi no amor. Eu estava no meu carro no trânsito, e quando eu parei do farol, um jovem colocou um hino, não lembro o hino agora, mas o hino falava que eu sou de Deus, e que eu querendo ou não, Deus ia me trazer. E Ele trouxe. Então eu descobri que toda a guerra que eu passei não é nada aos pés da que eu passo agora. Mas eu fiquei mais forte, sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus nos faz mais forte a cada luta. Nós aprendemos, é lição. Se a vida fosse só um mar de rosas, não teria graça. Não é masoquismo, não. É realidade. Se o professor está na sala dando uma prova, ele não sai da sala. Ele não vai sair da sala e deixar os alunos lá fazendo a prova, mas ele fica lá, observando. O Senhor está te observando. Ele está vendo a sua dor, Ele está vendo a sua guerra, Ele está vendo a sua luta. Ele conhece teu coração. Mas se quer contar os teus problemas, não conta para quem vai pisar o teu sofrimento depois. Não conta para quem vai fazer nada por você. Se quiser contar, conta para quem ora, para quem busca. Todos nós temos adversidade na vida, todo mundo passa por uma luta, por uma guerra. Se não passamos às vezes com nós mesmos, às vezes é na saúde, é na vida sentimental, é na vida financeira, é na família. Mas sempre tem alguma coisa para passar. O Senhor Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. Seja forte, seja valente, seja prudente. Guerreie aos pés de Cristo. Ore, jejue, batalhe. Peça oração a quem realmente vai orar por você e não vai se escarnecer do seu sofrimento e nem sair contando o seu sofrimento para ninguém. Que negócio é esse, igreja? Sabe de um problema aqui, daqui a pouco está contando, todo mundo está sabendo. Eu fui conselheira de uma igreja uma época e todos tinham que contar os problemas para mim, eu tinha que ir para o joelho, eu não podia contar o problema de ninguém. E se eu contasse, tinha problemas, saía até cova, né? Não podia, tinha que orar. Eu era conselheira, eu tinha que aconselhar, eu tinha que orar para depois, se o Senhor me mostrasse o que fazer, eu ia aconselhar. E graças a Deus, o Senhor ficou comigo todo o tempo ali. Eu passei guerras terríveis naquela igreja. Passei problemas terríveis.
Mas graças a Deus eu vi salvação. Eu pude colher ali para Deus, para a glória de Deus, e tão somente para a glória dele, frutos para o reino de Deus. E às vezes tem irmão que passa tanta coisa, fica revoltado. Eu digo irmão no modo geral, irmãos, irmãs, crentes ou não crentes, somos todos do Senhor, somos todas almas pertencentes ao Senhor, pertencentes ao Senhor. Enquanto estamos aqui, devemos nos lembrar dele todo o tempo. Devemos pedir para ele misericórdia todo o tempo. Se você não conhece a palavra, Jesus te ama do mesmo jeito. Tem conduzido você, você tem acordado de manhã, está vivo. Levanta. Que depressão nada. Que depressão coisa nenhuma. Eu não digo que depressão é frescura não, tem muita gente que fala. Mas não é não. É sério. É necessária oração, é necessário às vezes acompanhamento de um profissional decente, capaz. Mas é muito mais necessário buscar o Senhor, para que Ele nos dê força até de procurar o profissional, porque tem uns que nem força disso tem. Eu conheço muitos. Tem um grupo de jovens e pessoas de todas as idades que eu oro contra a depressão. São coisas terríveis. Muita gente sofrendo com esse mal. Mas muita gente também sofrendo com o ódio, com o rancor, com o pessimismo, com a falta de fé, com a falta de prudência. Acarretando problemas, buscando com as próprias mãos problemas, porque levam para dentro de sua vida pessoas más conselheiras, pessoas que riem dos seus problemas pelas suas costas. Pessoas que passam e vê a tua dificuldade e não se importam. Mas quando se importam, é para rir, para fazer como Davi disse. Abjetos se congregando contra uma pessoa, um grupo de pessoas sem Deus. Mas a lei da semeadura, ela é brava. É muito brava. Se tem uma coisa que eu aprendi com um pastor meu, que Deus já o levou com quase 100 anos de idade ou mais, não me recordo. E o meu pai também sempre me diziam, cuidado com o que põe na porta do Senhor. Temos que pôr coisas boas na porta do Senhor. Estamos na porta, como o Mardoqueu, vamos ter cuidado com o que nós colocamos ali na porta. Porque os ramãs da vida vão colher forca, vão colher prejuízo, vão colher aquilo que plantou, lei da semeadura. Eu vou passar com o meu carro em cima daquele fulano porque ele fez isso. Isso para mim não faz isso não, irmão. Não faz isso não, irmã. Eu vou passar por cima. Por quê? Deixa ele colher aquilo que ele plantou. Plante você coisas boas na presença do Senhor. Cuidado com o que põe na porta do Senhor. Leve ao Senhor a tua sinceridade, o teu amor, a tua oração, o teu clamor sincero. Você é flor na presença de Deus, perfumada. Perfume. Leve contigo o presente mais lindo, que é o perfume de Jesus. A presença do Espírito Santo. Estão falando, deixa falar, ore. Estão julgando, deixa julgar, ore. Estão caluniando, deixa caluniar, ore. A coisa mais linda que Davi fez, com tudo que ele passou, tendo que fugir no deserto, dos soldados de Saul, da presença de Saul, querendo matá-lo, das adversidades, da fome, do sofrimento. Imagino que ali no deserto, como a gente pouco conhece, mas acaba conhecendo um pouco da história do deserto, que o calor é exorbitante de dia e à noite é um frio terrível. Cavernas, esconder-se na caverna. É hora de sair da caverna. Buscar. É tempo de buscar. Jesus está voltando. E a coisa mais bonita que Davi fez ali, em 1 Samuel 24, Davi não tocou em Saul. Ele falou, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele não falou com essas palavras, ele falou com palavras da época dele, né? Mas ele disse, não vou tocar no ungido do Senhor. Sabe por quê? O julgamento pertence a Deus. Nós não somos juiz. Nós não somos advogado. Não conhecemos essas leis, quanto mais as de Deus. E quem conhece
Quantos, vamos dizer assim, quantas empregadas domésticas contando a sua vida para outra empregada que está querendo, eu vou pegar aquele serviço lá daquela mulher, porque a patroa é boa. Quantas patroas contando as coisas também para quem? Para algum funcionário que, melhor você pedir conselho a Deus, sabe? Dobra o teu joelho e fala com Deus que esse funcionário aí tá querendo que você caia, ainda que ele vai cair junto sem o salário dele. Ele vai para outro lugar e vai ficar rindo, abjeto, congregando pelas costas. Quantos advogados? Quantos advogados? Também. Contando, porque aquela causa deu certo, porque não sei o quê, porque assim. Aí o outro, não, você tá no caminho errado, vai. Quantos? Quantos juízes? Juiz, advogado, empregados domésticos, respeito todos. Meu respeito por cada um. Os juízes do nosso país, em uma época difícil como está agora. Uma época em que a situação é... Ele precisa de testemunhas, ele precisa de tantas coisas para ele saber a verdade. Às vezes ele está lá e não sabe nem o que está acontecendo, ele vai saber dentro do processo. Mas quantos juízes também, povo abençoado, que tem que fazer justiça em nosso país. E às vezes nem sempre fazem, porque o processo caminha por um lugar que ele foi conversar com uma pessoa que só está querendo a cadeira dele. Não está se importando se ele é um grande da terra. Mas o nosso Deus é grande, é maior, é juiz dos juízes, é desembargador dos desembargadores. E nós temos que contar para ele os nossos problemas, nossos defeitos. Somos defeitos, sim. Temos defeitos. Somos defeituosos, sim. Mas não existe ninguém perfeito aqui na terra. Não podemos falar, fulano foi injusto comigo, cicrano foi injusto, agora eu vou fazer, vou acontecer. Não. Entrega tudo na mão de Deus. Ele resolve tudo a seu tempo. Ao seu tempo ele faz tudo da maneira certa. Dobra o joelho. Coloca mesmo no tribunal celestial de Deus. Quer ter vitória? Como dizia aquele hino antigo, que a vitória vai chorando, geme e chora. Às vezes temos que chorar. Às vezes temos que gemer. Às vezes temos que chorar. Às vezes temos tempo de sorrir. Mas a palavra do Senhor aqui, saiu da página, mas aqui em Salmo 35, ela está nos dizendo que Davi, ele pede o castigo dos ímpios. Ele descreve diante de Deus a miséria que ele está vivendo ali. E ele suplica para que Deus o julgue. Então, julgar a causa nossa, entre nós e o nosso inimigo, não pertence a nós, pertence a Deus. Tão somente a Deus. E contar os nossos problemas, aqui nesses versículos em que eu li aqui da palavra, Davi está falando que ele humilhava-se como oração e jejum, e se portava com pessoas, lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Muito encurvado. Às vezes você está tão encurvado, chorando, contando o seu problema para alguém. Alguém que é abjeto, que vai se congregar com você. Mas o Davi, ele fez uma oração tão bonita. Ele disse, Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Ele descobriu que ele estava falando, se portando com pessoas que eram verdadeiros leões. E ele perguntou, Senhor, até quando verás isto? Porque naquele momento de aflição, certamente, ele lembrou-se de que o Senhor tem limites para pôr. O Senhor põe limites. Eu acredito que naquele momento, quando ele falou, até quando verás isto, Senhor? É porque o Senhor põe limites. Vai chegar um momento, o limite. Vai chegar. Vai chegar um momento em que o Senhor põe um basta. E fala, agora eu cuido da causa do inocente. Porque Deus cuida. Deus é justo. Deus não é injusto.
Ele toma a causa daquele que clama com inocência nas mãos, sim. Talvez não pelo caminho que você espera, mas Deus tem seus próprios caminhos. E nós não conseguimos ensinar Deus a trabalhar. Nem podemos, nem queremos. Nós somos loucos para isso. Somos sãos da mente. Entreguemos na mão do Senhor e deixemos Ele trabalhar conforme Ele quer. Às vezes a pessoa está com tanta pressa, com tanta ansiedade, de tantas formas que, ai Senhor, faz assim. Não, deixa Deus fazer como Ele apraz. Como lhe apraz, como Ele quer, porque Ele é Senhor dos senhores. Ele faz. Ele não precisa de autorização de ninguém. Ele não precisa de ordem de ninguém, nem de mandato de ninguém. Deus faz. É só entregar na mão dele. Ser justo, porque Ele é justo juiz. Fazer justiça cabe ao Senhor. Falam de nós, caluniam, perseguem, falam mentiras, dizem coisas que não deviam dizer, falam pelas costas, riem do nosso sofrimento, dos nossos problemas. Lei da semeadura existe. Vão colher só o que plantou. Plantou cacto, não colhe cereja. Não vai colher pêssego, maçã, pera. Não vai. Vai colher o que plantou. E eu falo isso diante da Bíblia, diante da palavra do Senhor. Porque Davi, antes de ser rei, ele foi perseguido, foi humilhado, sofreu, foi massacrado, mas não levantou a mão para matar Saul no momento em que teve chance. E se arrependeu até pela orla do vestido que ele cortou um pedaço. Mas lá fora da caverna, ele levantou aquela orla do vestido de Saul, gritou ao rei com a face no pó. E o rei chorou. Até certo ponto, Saul reconheceu o quanto foi injusto. Se é momento de você reconhecer também o quanto está sendo injusto com alguém, não sou ninguém para te julgar. Vá a Deus. Fale com Deus. Sozinho no seu cantinho, dobre seu joelho, peça perdão, se arrependa, faça o bem, ore a favor e não contra. Quanta gente está orando contra? Quanta gente é abjeto? Quanta gente está aí torcendo pelo mal do outro? Para quê? Para colher depois o mal que você torceu? É isso? Porque é assim a vida, é assim a lei da semeadura de Deus. Ela existe e é bíblica. Todo mundo só colhe o que planta. Se eu estou plantando árvores que vão frutificar para a glória e para a exaltação do nome do Senhor, certamente Deus não deve nada para ninguém, como diz uma pastora muito conhecida minha. Deus nos recompensa porque Ele não tem dívida comigo. Se faço a obra de Deus, Deus não tem dívida comigo. Eu que tenho com Ele. Se louvo, voz que Ele me emprestou. Não tenho nada de mim. Se tenho um dom, se tem alguns dons por misericórdia, tudo emprestado. Se eu não der conta para Ele nas minhas mãos naquele dia, vou estar em dívida com Ele. E a pior dívida que a gente pode ter na presença do Senhor naquele dia é ter feito o mal, é ter orado o contrário, é ter feito a oração de feiticeiro, o jejum de feiticeiro. Isso está acontecendo muito, é terrível. E quem está plantando isso colhe da pior forma. Deus não se agrada. E a pessoa pensa, Deus está ouvindo a minha oração. Está ouvindo? Ele está ouvindo mesmo. E Ele não está gostando. Mas Deus está se agradando dos sinceros. Dos que clamam, dos que oram, dos que buscam. Crentes ou não, viu? Porque eu conheço pessoas que não são crentes, mas que ouvem uma oração, que ouvem uma live e pedem a Deus diante do Senhor. Com sinceridade por alguém que ama. Façamos isso. Peçamos com sinceridade. Não desejemos mal aos nossos inimigos, não. Vamos seguir nossas vidas confiando no Senhor, clamando ao Senhor, entregando tudo nas mãos do Senhor. Ele é a justiça. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é o justo juiz. Não podemos querer nem fazer mal a ninguém. É um tempo difícil para todos. Todos estão sofrendo de alguma forma, alguns estão tão cegos que não conseguem ver nem o mal que fazem e nem o mal que recebem. Só sabem chorar, sofrer, se trancar, se calar. Mas muitos contam para a pessoa errada os seus problemas. Assim como disse Davi, portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe.
Ele se portou assim com a pessoa errada. Mas ele soube reconhecer que não devia tocar no ungido do Senhor. Às vezes você olha aquela pessoa, mas aquele lá não é ungido, ele nem crente é. Você não sabe a obra que Deus tem na vida dele, pode fazer hoje, amanhã, no futuro, até que Jesus venha. Talvez Jesus venha hoje, daqui a 1 minuto, ele pode ser salvo, como o ladrão da cruz que foi salvo. Vamos lutar para que ninguém se perca. Vamos pedir ao Senhor para que ninguém se perca. É tão doloroso ver uma alma partir sem Cristo. É tão doloroso você olhar e ver uma alma partir. Às vezes até porque você pregou o evangelho, mas ela não quis. Mas quem sou eu para julgar? Todas as almas pertencem ao Senhor. Ele que sabe o que faz, tudo o que faz e como faz. Vamos orar. Nós vamos pedir conselho ao Senhor. Quando precisarmos de conselho, tiver um irmão verdadeiro, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, alguém que verdadeiramente seja de Deus ou seja sincero para te aconselhar. Sincero, não importa a religião, credo, não importa. Eu recebi de um padre muito amigo um conselho abençoado. Foi bonito. E eu respeito todas as religiões, todas as pessoas. Tenho o maior respeito pelas pessoas. Então, eu agradeço a Deus por isso que Ele me ensinou na vida. Que amar o próximo, respeitar o próximo, é excelente. É presente para nós mesmos. Não é para eles, é para nós. Para nós mesmos. Que conseguimos crescer na presença do Senhor, amando e respeitando. Nem sempre somos perfeitos, não. Não somos. Mas agradeço ao Senhor. Não caí no evangelho aqui de paraquedas, não. Estou no evangelho desde 1994. Saí 2 vezes do evangelho e me arrependi muito dessa saída. Me batizei dia 6 de novembro de 1994. De lá para cá eu tive lições verdadeiras com o Senhor. Qualquer dia eu vou fazer uma live contando mais tempo. Tanta coisa, tantas maravilhas que Deus fez na minha vida. E não vou dizer que com isso não passo adversidades e provações, não. Todos nós passamos. Mas sou grata ao Senhor por tudo e por todos. Pelo evangelho que tem alcançado, minha live pequena, eu não tenho uma live remunerada que me pague alguma coisa, não. Mas eu tenho amor em pregar o evangelho. Esse evangelho que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Esse evangelho que me tirou lá do lamaçal do pecado. E às vezes aqui, muitas vezes atacada. Atacada. Fui desrespeitada esses dias por um sujeito que eu falei, o Senhor te repreenda. Mas também não vou ficar discutindo com ninguém em rede social. Quer falar, fale. Eu excluo e pronto. Tenho mais o que fazer, seguir na presença do Senhor. Como disse, a lei da semeadura, ele que sabe com Deus lá. Porque as besteiras que está falando. Porque eu não estou aqui para perder tempo com pessoas que não têm o que fazer. Mas estou aqui para falar do evangelho puro santo de Deus. Do Senhor Jesus. E para você que escutou, siga com Jesus. Se precisa se consertar, peça perdão, o Senhor se conserte lá. Não precisa ficar contando para ninguém, não. Tem os seus problemas, conte para Jesus. Peça conselho ao Senhor. E se eu tiver que pedir conselho a um ser humano, ore a Deus e vá à pessoa certa. Não saia por aí contando seus problemas para ser zombado, escarnecido, para ver gente querendo que você caia mais depressa, com maus conselhos ou com fofocas por detrás das suas costas. A vigia se congregando é sempre por trás das costas, né? É uma covardia triste. Mas o Senhor é fiel. Que Deus te abençoe. Gratidão a todos os irmãos que de alguma forma têm me abençoado. Gratidão ao abençoado irmão Leandro, que me deu óculos para fazer a live, porque eu não conseguia ler a Bíblia. Que Deus abençoe o irmão Leandro da ótica Estamos na Moda, não, a ótica Tô na Moda, ali no supermercado Lopes de Itaquera, é a ótica deles, se os irmãos precisarem eu indico.
porque o irmão é uma bênção e Deus tem usado a vida do irmão para abençoar a vida de muitos. Que Deus abençoe o irmão, sua família, a todos. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse humilde vídeo. Essa humilde irmã que vos fala, a irmã Lena. Gratidão a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe os lares. Que Deus abençoe você que mora sozinho, que às vezes também precisa de um conselho e não sabe a quem recorrer, recorre à pessoa errada. Não importa a sua raça, credo religioso, não importa. Deus te abençoe. Deus cuide de ti. Que Deus possa resplandecer a luz do seu rosto santo sobre ti, te ilumine, te abra os olhos espirituais, te abra os ouvidos espirituais e te faça entender o amor de Cristo. Fazer uma breve oração. Gratidão a todos. Gratidão a Deus, primeiramente, por ter me concedido essa chance, essa oportunidade de estar aqui hoje. Gratidão a Deus por tudo. Senhor, meu Deus, poderoso, soberano Pai, nesta hora eu te apresento, Senhor, a minha vida e todos aqueles que se encontram aqui ouvindo essa live, pedindo, Pai, que o Senhor se estenda as tuas mãos santas e poderosas para tomar em tuas mãos cada vida. Aquele que precisa de perdão, aquele que precisa de pão, aquele que precisa de algo, Senhor, que só o Senhor pode dar. Aquele que precisa de um conselho, que ele possa procurar-te, Senhor, para o conselho verdadeiro. E também que o Senhor possa dirigir ele ao verdadeiro amigo, para que ele não caia, Senhor, na situação de ser apedrejado pelas costas, ser humilhado. Meu Deus, que o Senhor levante o que está fraco, o que está caído, repreenda o espírito de depressão, de ansiedade, de tristeza, de angústia, de alegria. E coloque, Senhor, de pé essa pessoa que precisa de uma direção, que precisa se levantar, que tira do pecado aquele que está no pecado e que quer sair verdadeiramente e tem recorrido ao Senhor. Mas aquele que não quer, que não vê, que não sabe como, que o Senhor usa da tua misericórdia e atende a oração do teu povo que clama pela salvação, Senhor, desta nação, dessa terra. Gratidão, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Gratidão a todos.